as pesquisas de boca de urna indicam que Keiko Fujimori tem uma vantagem pequena neste segundo turno das eleições peruanas, mas o cenário é de empate técnico. A pesquisa do Instituto Ipsos revela que a Keiko Fujimori teria 50,7% dos votos, muito pouquinho, né? Acima dos 50%. E o candidato da esquerda, Roberto Sanches, teria 49,3% nessa primeira leitura de boca de urna do segundo turno. A gente vai conversar ao vivo com a nossa correspondente na América Latina, Luciana Tadeu. Luciana, boa noite. Já se esperava uma disputa acirradíssima, como já foi também a do primeiro turno. Quando é que a gente pode contar com resultados definitivos desta eleição? Oi, Thaís, boa noite. Olha, resultados definitivos podem demorar dias se realmente for esse cenário tão apertado como indica a boca de urna do Instituto Ipsos. Pode ser realmente uma disputa voto a voto pela experiência do primeiro turno, quando ficamos vários dias sem saber quem iria para o segundo turno com Keiko Fujimori, se era Roberto Sanches ou se era Rafael Lopes Aliaga. Indica, né, essa experiência do primeiro turno que o resultado poderia demorar dias. De fato, o organismo eleitoral disse que a proclamação mesmo com os resultados definitivos poderia demorar até 30 dias. Então vai depender realmente da margem entre os candidatos. A expectativa é que nas próximas horas haja uma contagem rápida ainda por parte desses institutos de pesquisa privados e poderia haver uma tendência e uma porcentagem que já revele a tendência de quem vai ganhar, mas a exatidão poderia ser somente amanhã ou nos próximos dias, Thaís. É uma disputa, como você mencionou, voto a voto entre esses dois candidatos que, lembrando, no primeiro turno não somaram nem 30% dos votos totais, ou seja, mais de 70% dos eleitores não escolheram esses candidatos, mas agora eram as opções disponíveis para esse voto dos peruanos e quem ganhar essas eleições do dia de hoje, Thaís, vai ser o 9º presidente do país em uma década, pode acabar então com essa instabilidade política que a gente viu o Peru padecer, né, nesses últimos anos, com diferentes processos de impeachment promovidos pelo Congresso e também renúncias de presidentes que ou foram ameaçados por processos de impeachment ou pelos protestos da população, uma população muito insatisfeita com a classe política, descrente das instituições do país e dos partidos políticos. Lembrando que quem disputa é Keiko Fujimori, uma candidata de direita, filha do ex-ditador Alberto Fujimori. Ela tenta pela 4ª vez chegar à presidência do Peru, inclusive essa é a 4ª vez que ela disputa um segundo turno presidencial. E ela compete contra Roberto Sanches, que é o candidato da esquerda, foi ministro do ex-presidente Pedro Castillo que está preso depois de ter tentado dissolver o Congresso peruano em 2022 e, de fato, Roberto Sanches recebeu os resultados em uma reunião com Pedro Castillo na prisão e agora está indo para o seu centro de campanha, o seu QG, para falar com apoiadores, mas a primeira coisa que ele fez ao receber esses resultados foi realmente estar ao lado do ex-presidente que, se ele chegasse eleito, pretende indultar, Thaís. Que cenário tem o Peru? A gente ainda não sabe quem vai ganhar as eleições. Na unha, né? Tá com quase mais de 90% e é uma diferença de poucos votos entre os dois candidatos. A gente tem, nesse momento, uma contagem de votos que indica o empate técnico entre, de um lado, a conservadora Keiko Fujimori, filha do ditador Fujimori, e o candidato de esquerda, o Roberto Sanches. A diferença entre os dois é de cerca de 6 mil votos. Segura o coração, Luciana Tadeu. Agora, tem algo que acaba colocando em xeque a estabilidade política do país, que não é nada boa. Nós tivemos, nos últimos anos, uma série de presidentes que sofreram impeachment. E fica difícil, porque quem ganhar
vai sair ali para um governo de um país extremamente dividido, rachado, sem maioria para levar adiante as propostas. E isso mostra ainda mais as dificuldades políticas do Peru. Exatamente, Tainá, Uribe, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha, a gente começou amanhã com uma diferença, uma vantagem de Keiko sobre Roberto Sanches de aproximadamente meio ponto percentual. E essa diferença, que já era mínima, foi diminuindo ao longo das horas e agora a gente está com uma diferença de 0,03 ponto percentual entre eles, ou seja, a vantagem de Keiko Fujimori, que tenta pela quarta vez chegar à presidência do Peru. Essa é a quarta vez que ela disputa um segundo turno. A vantagem dela sobre Roberto Sanches é mínima. Agora começaram a apurar os votos do exterior, que ainda não tinham sido contabilizados, os votos dos peruanos no exterior. Isso poderia dar uma leve vantagem para Keiko Fujimori, mas o que a gente viu nessas últimas horas foi realmente Roberto Sanches se aproximando muito. Ele que no começo da apuração dos votos do primeiro turno aparecia em terceiro lugar, foi se aproximando de Rafael Lopes Aliaga, ultrapassou Rafael Lopes Aliaga, foi para segundo lugar. Inclusive sob protestos de Rafael Lopes Aliaga no primeiro turno, que ele chegou a falar em uma fraude, em chamar uma insurreição, caso ele não fosse para o segundo turno, mas depois, já com os resultados contabilizados, ele admitiu essa derrota, declarou seu apoio a Keiko Fujimori e esse segundo turno, então, continua disputado, como vocês falaram, na unha, contraindicado para ansiosos e imagino que assim como nossa equipe de internacional, os peruanos estejam aí apertando o F5, atualizando aí a cada 5 minutos esse site do organismo eleitoral que está mostrando aí essa diminuição da diferença entre eles, apenas 6 mil votos de diferença. A diferença para o primeiro turno é que os dois candidatos sinalizaram que vão respeitar os resultados eleitorais, mas claro que essa margem tão estreita abre portas para questionamentos, para pedidos de recontagem de votos e, como você mencionou, Uribe, com um país totalmente dividido, a gente não via esse cenário no primeiro turno. Na verdade, no primeiro turno, os votos em Keiko Fujimori e Roberto Sanches não somaram mais de 30% dos votos. Então, foi uma votação muito fragmentada entre os cerca de 15 candidatos, mas agora o que a gente vê é um país dividido entre o candidato da esquerda, que foi ministro de Pedro Castillo, ex-presidente do Peru. Lembrando que esse ex-presidente está preso, foi preso depois de tentar dissolver o Congresso em 2022 e, de fato, essa é uma bandeira de Roberto Sanches, que diz que, se for eleito, vai indultar Pedro Castillo. De fato, ontem, quando saíram os primeiros resultados da boca de urna, Roberto Sanches estava na prisão em uma visita a Pedro Castillo, seu padrinho político. Ele foi ministro de Comércio Exterior e Turismo de Pedro Castillo e, assim como o ex-presidente, defende uma forte presença do Estado no Peru, ao contrário de Keiko Fujimori, que, como você mencionou, Uribe, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, ele que foi preso por violações aos direitos humanos no seu governo. Keiko Fujimori também chegou a ser presa no Peru por não ter declarado supostamente contribuições para a campanha eleitoral. Ela, que é de direita, tem uma visão liberal para a economia peruana. Entre as prioridades está atrair investimentos estrangeiros para o Peru e tenta pela quarta vez chegar à presidência nessa disputa tão acirrada que ainda está completamente indefinida, sem que saibamos ou que saibamos quando vamos saber quem é o nono presidente do Peru em uma década, porque lembrando, né, que com toda essa instabilidade política, quem for eleito nessas eleições vai ser o nono presidente a tomar posse no Peru nos últimos 10 anos. O candidato da esquerda, Roberto Sanches, ultrapassou a conservadora Keiko Fujimori numa disputa que está sendo ali, decidida voto a voto mesmo. Ali nas casas decimais. A correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, está ao vivo conosco.
Uma disputa, Luciana, extremamente acirrada. Até antes das 3 da tarde, era a Fujimori, a Keiko Fujimori, que estava liderando. Agora foi ultrapassada, mas nada ainda está certo, né? Muito boa tarde, conta tudo pra gente sobre a apuração lá no Peru. Oi, Débora, Yuri, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha, realmente está uma apuração voto a voto. Desde de manhã a gente vinha contando que a vantagem de Keiko Fujimori sobre o candidato da esquerda era bastante estreita. A gente começou amanhã aí com um pouco menos de meio ponto percentual de diferença entre os dois e agora, durante a tarde, o candidato da esquerda ultrapassou Keiko Fujimori nessa apuração. Ele está com uma vantagem de cerca de 15 mil votos sobre ela. A apuração ele aparece com 50,04% dos votos, quando Keiko aparece com 49,95% dos votos, ou seja, a gente está falando de uma diferença de menos de um ponto percentual entre eles, um cenário de indefinição. Agora a apuração está em 94% dos votos contabilizados, ou seja, estava já com mais de 90% durante a manhã. A gente vê então que tudo pode mudar conforme o resto dos votos que faltam forem sendo contabilizados. O ambiente ainda é de muita incerteza, mas a diferença que a gente tem em relação ao primeiro turno é que ambos os candidatos sinalizaram que vão reconhecer os resultados oficiais. Eu ressalto isso porque no primeiro turno, o candidato que ficou em terceiro lugar, Rafael Lopes Aliaga, que antes aparecia em segundo, acabou sendo ultrapassado por Roberto Sanches, que acabou em segundo lugar na apuração do primeiro turno. Rafael Lopes Aliaga chegou a falar em fraude, em ameaçar com uma insubordinação civil se não fosse para o segundo turno. Isso porque o primeiro turno foi realmente com muitas complicações. Algumas mesas eleitorais não abriram por falta de material eleitoral. A votação teve que ser prorrogada para o dia seguinte em alguns centros eleitorais, porém isso não foi o que aconteceu ontem. Não houve relatos de irregularidades, houve alguns casos de cédulas marcadas. Segundo o próprio organismo eleitoral, essas cédulas foram substituídas, ou seja, os candidatos não estão falando de irregularidade. O que tem mesmo é uma disputa voto a voto. E lembrando, né, que é uma disputa entre candidatos de visões opostas. Keiko Fujimori, de direita, é a filha do ex-ditador Alberto Fujimori. Ela que tem uma visão liberal para a economia, tenta pela 4ª vez chegar à presidência do Peru. Essa é a 4ª vez que ela disputa um segundo turno. E, enquanto isso, Roberto Sanches é um candidato da esquerda. Ele é apoiado pelo ex-presidente peruano Pedro Castillo. Pedro Castillo, que está preso, foi preso depois de tentar dissolver o Congresso em 2022. E uma das bandeiras de Roberto Sanches é justamente indultar Pedro Castillo. Ele diz que se ele for eleito presidente, vai dar a liberdade para o ex-presidente peruano, que ele afirma que foi vítima de uma conspiração. A política que ele propõe é muito parecida com a que Pedro Castillo propunha, que é uma maior presença do Estado na vida dos peruanos, enquanto que Keiko Fujimori fala da necessidade de atrair investimentos estrangeiros para o país. Ela, que é importante ressaltar, também foi presa, ou seja, a prisão aí pairando sobre os dois candidatos. Ela foi presa por suspeitas de ter recebido contribuições legais para sua campanha e está aí disputando voto a voto com o candidato da esquerda, apoiado pelo ex-presidente Pedro Castillo. Débora, Yuri. O candidato de esquerda, Roberto Sanches, ultrapassou a conservadora Keiko Fujimori, mas a diferença entre eles é muito pequena. Quem acompanha ao vivo é a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu. Luciana, boa noite.
Oi, Márcio, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Márcio, uma contagem, uma apuração voto a voto, uma disputa muito acirrada entre o candidato da esquerda, Roberto Sanches, e a direitista Keiko Fujimori. O que a gente via hoje pela manhã era Keiko na frente nessa apuração, com uma margem muito estreita em relação a Roberto Sanches, e durante a tarde ele passou a ficar na dianteira dessa apuração dos votos. Agora está com 35 mil votos à frente de Keiko, está com 50,1% dos votos apurados. Keiko aparece com 49,89%, isso com quase 95% das urnas apuradas, mas é uma margem, né, muito estreita, 0,21 ponto percentual, o que indica que o cenário ainda é indefinido, que essa disputa continua no voto a voto e mostrando, né, Márcio, uma sociedade muito polarizada entre o candidato da esquerda e Keiko Fujimori. Lembrando que Keiko Fujimori foi parlamentar no Peru, é presidente do partido Força Popular, é filha do falecido ditador Alberto Fujimori, ele que foi preso no Peru por violações aos direitos humanos durante seu governo. Keiko também chegou a ser presa por acusações de ter recebido contribuições não declaradas de campanha. Ela que tenta pela quarta vez chegar à presidência do Peru, de fato é a quarta vez que ela disputa um segundo turno. E Roberto Sanches, por sua vez, é um apoiador do ex-presidente Pedro Castillo. Pedro Castillo, que foi preso em 2022 no Peru após tentar dissolver o Congresso. Márcio, o ex-presidente, inclusive, continua preso. Ontem foi visitado na prisão pelo candidato da esquerda, que promete que, se for eleito, vai indultar o ex-presidente. Luta, né? Ele defende a liberdade de Pedro Castillo, que afirma que foi vítima de uma conspiração. E, claro, com um projeto totalmente oposto ao de Keiko Fujimori, Roberto Sanches defende uma maior participação popular, uma maior presença do Estado na economia, enquanto Keiko Fujimori o que quer é atrair investimentos estrangeiros para o Peru, tem uma visão mais liberal para a economia, projetos opostos e uma disputa voto a voto que indica aí uma polarização da sociedade peruana. Márcio. Muito obrigado, Luciana Tadeu. Lorival Santana, nosso analista internacional, já está aqui no estúdio, até porque quem vencer essa disputa lá no Peru será o 9º presidente nos últimos 10 anos. Lorival, boa noite. Quais os maiores desafios nessa batalha? Muitas dessas destituições foram por causa do envolvimento com o Odebrecht. O escândalo Lava Jato no Peru teve mais impacto político do que até mesmo no Brasil, em número de presidentes que foram destituídos. Bom, tem uma boa notícia, houve uma reforma constitucional, agora o parlamento peruano volta a ser bicameral, volta a ser um congresso com o Senado, com 60 cadeiras. E isso dificulta o impeachment, dificulta a destituição. Ainda existe, segundo alguns juristas, a possibilidade de destituir pela famosa vacância por incapacidade moral permanente, que foi o slogan, né, o item que levou muitos desses a serem destituídos, desses presidentes. E também pelo fato de que não há uma maioria, nenhum dos dois tem maioria, nenhum dos dois que foi eleito terá uma maioria garantida. A Keiko Fujimori tem 22 das 60 cadeiras no Senado e 39 das 130 cadeiras na Câmara dos Deputados. E o Roberto Sanches tem apenas 14 cadeiras no Senado e 32 na Câmara. Então, para ele é mais difícil formar maioria. Não só pelo número de cadeiras conquistadas na eleição, mas também porque tem menos forças de esquerda para ele fazer alianças no Congresso. E ela tem mais forças de centro e de direita para ela fazer alianças. Mas, em qualquer caso, um ganhando ou o outro ganhando, ainda resta a sombra de um impeachment, embora mais difícil, porque tem que tramitar. A Câmara tem que abrir o processo, aprovar o processo, e o Senado
tem de julgar e aprovar, como é no Brasil, né? Então, ainda existe essa sombra, esse fantasma, mas ficou um pouco mais difícil. De qualquer forma, a Keiko Fujimori já viveu a situação muitas vezes. Ela sempre chega no final com poucos milhares de votos de diferença. O coração dela já está treinado para isso. Se ela se elege, tem mais condições de estabilidade, de ter um governo estável. Se o Sánchez se elege, já é mais difícil pela dificuldade de formar a maioria e também porque ele quer continuar aquelas reformas bastante radicais iniciadas pelo Pedro Castillo, né? Então haverá resistência da sociedade peruana, dos setores mais conservadores da sociedade. Falando nesses setores, ainda faltam ser escrutinados os votos do exterior. Não se sabe nem sequer quantos votos são. Mas, no primeiro turno, esses votos ajudaram a Keiko Fujimori. São votos mais de direita. Da mesma maneira que os votos que vêm do interior, das zonas rurais, são votos mais de esquerda. E é isso que explica essa virada na contagem. Os votos das grandes cidades, sobretudo de Lima, chegam mais rápido, são contados mais rápido, estavam dando vitória a Keiko Fujimori. Depois, o Roberto Sanches recebe os votos das zonas rurais, onde ainda existe uma memória de atrocidades cometidas pelo Alberto Fujimori ao lutar para dizimar o Sendero Luminoso, né? E ali ele se fortaleceu e ele ultrapassou a Keiko Fujimori, mas ainda tem esses votos do exterior. Agora, o que é bonito ver é que não há um questionamento, pelo menos até o momento, né, do processo eleitoral. Pode ser que venha a ter, por ser uma disputa muito renhida, muito próxima, né? Mas estão os dois aguardando os votos. Quem não aguardou foi o Gustavo Petro. O presidente da Colômbia já parabenizou logo o Roberto Sanches. Mas essa contagem ainda pode demorar semanas, Márcio. É isso. Continuar acompanhando, então, esperando esses votos que chegam do exterior para definir o novo presidente peruano. Muito obrigado, Lorival Santana. A disputa pela presidência continua acirrada, hein? Mais de 95% das urnas já foram apuradas. Mas e aí, quais são as projeções? O candidato de esquerda, Roberto Sanches, tem uma leve vantagem sobre a conservadora Keiko Fujimori, com 50% dos votos. A filha do ex-presidente Alberto Fujimori aparece com 49,9%. Por isso que eu disse, acirrado o negócio. Um candidato, o progressista, tem 50% e a conservadora tem 49,9%. A diferença de votos, gente, entre eles é de menos de 30 mil. Menos de 30 mil votos, que ainda vão ser apurados. A eleição ocorre em meio a um cenário de instabilidade política. O governo peruano destituiu 3 presidentes nos últimos 5 anos. O primeiro turno desta eleição que você vê agora, que nós estamos aqui na expectativa da apuração desses aproximadamente 30 mil votos, o primeiro turno já foi cheio de problemas, porque foi marcado por atraso na apuração, acusação de fraude, ameaças de protestos por parte dos dois lados da disputa, tanto que demorou mais de um mês para a gente ter o resultado do primeiro turno. E agora, o segundo turno, acirradíssimos. A apuração do segundo turno da eleição presidencial entrou ali num ritmo lento, só que a disputa segue ainda muito acirrada. São quase 98% das urnas apuradas. Roberto Sanches continua com uma ligeira vantagem sobre Keiko Fujimori. O candidato da esquerda tem pouco mais de 50% dos votos e a candidata conservadora, 49,9%. A demora no processo de contagem de votos acontece por diversos fatores. Primeiro, Peru usa voto impresso, o que exige que as cédulas sejam enviadas para centros específicos para serem contadas. Muitas vezes é necessário o uso de barcos para alcançar zonas de difícil acesso ou viagens de burro em regiões sem estradas e trilhas. Além disso, mais de 1 milhão de peruanos moram no exterior e os votos deles são os últimos a serem contabilizados, já que as cédulas precisam ser transportadas de avião.